A Reforma Protestante nos deixou um grande legado. Nós podemos dizer que esse legado se sustenta em 5 máximas, as 5 solas ou os 5 solas, os 5 somentes da Reforma Protestante. Nós começamos hoje a falar desses 5 somentes, dessas 5 solas, a fim de instruir o seu coração, para que você entenda as nossas bases de fé e como esses pilares da Reforma Protestante mudaram o mundo. São verdades espirituais poderosas que edificam o nosso coração, sustentam a nossa fé e nos mantêm focados naquilo que é o verdadeiro cristianismo. Hoje nós vamos falar sobre a sola Scriptura. Durante o período da Reforma Protestante, um retorno às Escrituras foi essencial. Voltar a olhar para a Bíblia como fonte única da nossa fé, como fonte para aquilo que nós cremos, excluindo todo e qualquer outro tipo de crença fundamentada naquilo que era tradição, ou nas encíclicas papais, ou mesmo naquilo que os próprios concílios haviam definido. Se qualquer uma dessas bases estivesse contrariando as Escrituras, qualquer uma delas, a tradição, as encíclicas ou mesmo os concílios, deveriam ser rejeitados, porque a Bíblia ela deveria ser colocada em lugar de honra como a verdade máxima de Deus revelada ao homem. E no dia 31 de outubro, o dia em que nós comemoramos a Reforma Protestante, nós precisamos sim celebrar a devolução das Escrituras ao povo de Deus. É a partir delas que nós temos a nossa fé sustentada de maneira saudável. Nós podemos entender hoje que vivemos algo muito parecido com o tempo dos reformadores. A Bíblia ela está sendo esquecida e deixada de lado para que outras práticas sejam colocadas no lugar, como se essas práticas pudessem de fato sustentar a espiritualidade das pessoas. Se naquela época nós tínhamos os concílios, as encíclicas ou a tradição, hoje nós temos os modismos, nós temos a vontade das pessoas, nós temos a cultura entrando e influenciando a vida, a prática da igreja. Nós temos o modismo de uma igreja terapêutica, de uma igreja coach, de uma igreja que tem interesse apenas em afagar o ego inflado dos seus membros, a fim de manter a presença dessas pessoas dentro do templo, mas nunca pregando o evangelho para que essas pessoas que frequentam o templo se tornem de fato igreja. É com a pregação do evangelho, é com a pregação da verdade, é com a pregação da palavra de Deus que aquele que é pecador pode alcançar de fato a sua salvação. A Bíblia não é apenas um livro que nós lemos. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, viva, infalível e inerrante. E no dia 31 nós celebramos a devolução, que nós, como igreja, possamos ter essa valoração da Bíblia no nosso meio, que nós possamos olhar para as Escrituras com temor e com a alegria que nós devemos ter por Deus ter usado homens e mulheres na história da igreja para promover a reforma e fazer com que esse instrumento poderoso de transformação das nossas vidas e de manutenção da nossa espiritualidade chegasse até nós de forma que nós pudéssemos usar as Escrituras de forma eficaz para a edificação da comunidade cristã. Que nós façamos bom uso desse instrumento para a glória de Deus. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado.
Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente, que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia, ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação.